Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, meu Deus, para aprendermos mais. Eu peço que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, Deus, e que a gente possa crescer na Tua presença, que nós possamos amadurecer espiritualmente, meu Pai, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo, Deus, de Te buscar, de estudar e de aprender da Tua palavra, Deus. Que o Senhor, Pai, venha nos encher com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, repreendendo das nossas vidas todo medo, Senhor, todo mal, toda inveja, meu Deus, toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós pedimos, meu Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da aula de hoje é O Profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Nós vamos fazer a leitura que está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou sua capa e a dobrou, e feriu as águas. As águas se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as duas vestes, as rasgou em suas partes. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e a outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e lhe prostraram, e se prostraram diante dele em terra. Amém? Então essa passagem mostra, Elias junto com Eliseu. E uma coisa interessante é que Deus já havia revelado para Elias, para Eliseu e para os outros profetas que ele seria arrebatado, que ele seria levado, por Deus. E eu acho que talvez eles não saberiam como, mas eles sabiam que ele seria levado pelos anjos, E foi da maneira que foi. E Eliseu, ele não deixou Elias sozinho nem um minuto. Então, desde que Eliseu foi chamado por Elias para servir, para ser o sucessor dele, ele ficou o tempo inteiro com Elias. E a Bíblia, ela mostra desde o início do chamado de Eliseu, quando Elias lança ali a sua capa sobre Eliseu, e naquele momento Eliseu entende
né, que ele estava sendo chamado para ser preparado, para ser o sucessor de Elias. E aí ele volta até a sua família, se despede, faz um banquete, né, comemora com eles e parte dali junto com Elias. E deste momento em diante, ele nunca mais deixou Elias sozinho. E é interessante porque a gente percebe que Elias, um homem muito usado por Deus, né, de maneira poderosa, junto ali com os reis, através de muitas profecias, né, coisas incríveis aconteceram através do chamado do ministério de Elias. E ele preparou o seu sucessor, né? Ele chamou Eliseu e ele ficou ali com Eliseu durante alguns anos, preparando Eliseu para ser o sucessor de Elias. E isso é algo muito importante, né? Os líderes, né? As pessoas usadas por Deus, em qualquer área também, né, das nossas vidas, a gente precisa preparar os nossos sucessores, né? A gente não tem que ter essa vaidade, como nós percebemos às vezes que alguns líderes têm, que não querem passar o seu conhecimento, os seus ensinamentos para outras pessoas, que se sentem às vezes enciumados, né, de que o seu liderado seja mais usado por Deus do que ele. E o que a gente vê aqui é justamente o contrário. Elias falou, né, Eliseu pede para ter porção dobrada do espírito de Elias, e mesmo Elias não podendo fazer nada a respeito disso, porque não era ele que dava o dom, porque ele fala: se você me ver partindo, você vai ter porção dobrada. Então Elias não tem ciúmes, né, de que alguém tenha mais dons que ele, seja mais usado por Deus do que ele. Muito pelo contrário, ele queria deixar alguém preparado para continuar o ministério dele, para continuar servindo a Israel, né, e ajudando o povo de Israel numa missão tão importante, numa missão tão especial, né, que era de tentar livrar o povo da idolatria. Porque durante o ministério de Elias, a gente vê o quê? Que em alguns momentos as pessoas, elas até voltavam aos caminhos do Senhor, né? Elas se arrependiam, mas que era temporário, né? Logo elas voltavam para a idolatria, para a vida antiga que elas tinham, né? Então Elias sabia da importância que era ter um sucessor, né? Alguém usado por Deus, alguém preparado para continuar, né, esse ministério, essa pregação mesmo ali de arrependimento ao povo de Israel, aos reis. E a gente percebe também quando a gente lê a história, né, de Elias e Eliseu, a gente vai até falar especificamente sobre o ministério de Eliseu na próxima aula, como ele foi usado muito por Deus, muitos milagres, mas assim, de uma maneira diferente, né? Enquanto Elias trazia mais uma palavra assim de juízo, né, uma coisa assim mais de cobrança, Eliseu era mais assim, era uma espécie chamada dele como de Jesus, né? De abençoar, de fazer milagres, até de ressuscitar. Então Eliseu, ele foi com certeza, né, um dos mais usados em milagres na Bíblia após Jesus. Quando a gente começa a ler, assim, iniciou o ministério de Eliseu, nós vamos perceber na Bíblia que é um milagre atrás do outro, parecia Jesus mesmo, realizando milagres, milagres e milagres, e ele foi usado por Deus de maneira poderosa. E o outro tópico vai falar assim, a despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Então, apesar dos grandes feitos que Elias fez, né, e nós estudamos nas últimas aulas, ele foi vitorioso, né, diante dos profetas de Baal e de Azirá. Ele foi ousado e perspicaz para repreender e aconselhar os reis de Israel. A gente via assim que ele ia lá e dava o recado de Deus, mesmo que fosse um recado ruim, ele não tinha medo de fazer isso. Ele foi alimentado por Deus de maneira milagrosa mais de uma vez, né? Nós estudamos isso também. Então, assim, ele foi muito usado por Deus, mas mesmo diante de tamanhas realizações, a gente sabe que ninguém vive para sempre, né? E que a hora de Elias estava chegando, né? A sua missão na terra estava encerrando. E um profeta com grandeza de alma. Então, embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, inclusive, né, ele apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus e Moisés. As profecias de as profecias de Elias não eram profecias a longo prazo,
foram todas profecias a curto prazo, né? Profecias que se cumpriram durante a sua própria vida, né? Para os reis daquela época, para as pessoas daquela época. Não tem nada falando do Apocalipse, do final dos tempos. Não foram profecias a longo prazo, foram profecias a curto prazo. E aí, com isso, a gente percebe que o valor do profeta está no cumprimento das suas profecias, né? Não quer dizer que porque ele não fez profecias que se cumprissem a longo prazo, que ele não era tão importante quanto os outros. Ele foi até mais importante que os outros, né? Assim, teve a sua relevância, mas as profecias foram para aquela época. Então, o que faz diferença na vida de um profeta? É a sua integridade, é o seu relacionamento com Deus, é a grandeza da sua alma, amém? Gilgal, um lugar de boas recordações. Então, Elias estava em Gilgal quando ele iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. E lendo o Antigo Testamento, a gente vai perceber que Gilgal é um lugar onde aconteceram coisas muito importantes, né? Acontecimentos marcantes. Então, em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Os israelitas eles foram circuncidados em Gilgal. Eles celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida também em Gilgal. E foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Amém? Então, assim, outra coisa, né? O Senhor, ele sempre nos avisa. E ele avisou para Elias, né, que o seu ministério estava terminando e que ele devia preparar um sucessor. Como que a gente fica sabendo o que Deus quer falar conosco? Tendo intimidade, né? Tendo um relacionamento com Deus. Porque muitas vezes Deus está falando, mas a gente não conhece a voz de Deus. Então a gente não entende ou a gente fica em dúvida. E quanto mais a gente tem intimidade com o Senhor, quanto mais nós conversamos com o Senhor, mais nós entendemos a voz de Deus. Amém? O outro tópico fala sobre o pedido ousado de Eliseu, a fidelidade de Eliseu. Como eu disse lá no início, depois que Eliseu foi chamado por Deus, né, e ali por Elias, através de Elias, ele nunca mais deixou Elias. Somente naquele momento que ele falou, Elias, então, já que você está me chamando, eu vou me despedir da minha família. Então, ele foi até a sua família, reuniu a sua família, ele simplesmente não desapareceu e largou a família dele sem notícias. Ele foi até eles, preparou um banquete, comemorou, se despediu e depois ele foi embora. E depois disso, né, ele nunca mais deixou. Na passagem que nós lemos, né, no início da aula, a gente percebe que várias vezes Elias tentou ficar sozinho sem Eliseu. Talvez porque ele soubesse que seria arrebatado e ele queria ficar sozinho, né? Mas Eliseu não deixou ele sozinho nenhuma vez. Elias falava, eu tenho que ir em tal lugar. Eliseu, eu vou junto. Eu vou junto. Ele não deixou Elias sozinho em nenhum momento. Interessante que em cada uma dessas vezes, né, que Elias falava, eu vou para Jericó. Elias, eu vou. Os profetas chegavam para Eliseu e falavam, você sabe, né, que Elias vai ser arrebatado hoje. Eu vou para outro lugar, eu vou para o Jordão. Você sabe que Elias vai ser arrebatado hoje. Eliseu sabia que Eliseu não queria perder por nada esse momento. E mesmo assim, né, eles ficaram anos juntos. A gente lê aqui, parece que foi rapidinho, mas não foi. Né? Foram alguns anos que Elias e Eliseu passaram juntos. E durante esses anos, eles estavam juntos o tempo inteiro. Eliseu não deixava Elias em momento algum. Então, eles tinham um relacionamento também de amizade, de intimidade, né? Um relacionamento de amigos mesmo, já que eles estavam tanto tempo juntos. Amém? A porção dobrada. Então, quando Elias percebeu que Eliseu realmente não ia deixar ele sozinho em momento algum, ele vira para ele, né, em razão da sua lealdade, né, ele deu o quê? O direito dele pedir qualquer coisa. E com certeza, né, a gente sabe que quando Elias, ele profetizava algo, não vai chover, não chovia. Cair fogo do céu, caía. Então ele perguntou para Eliseu, o que é que você quer que eu te faça? É como se fosse Deus, né, perguntando para Salomão, o que você quer? Qualquer coisa, pode pedir. Então Elias falou, o que você quer que eu te faça? E Eliseu falou o quê? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Então ele disse, é uma coisa difícil que você me pediu, mas se você vê
eu sendo arrebatado, você vai receber essa unção, você vai receber essa porção. Amém? Essa porção dobrada do espírito de Elias. E naquela época, o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada da herança. Então, quando o pai morria, o filho mais velho ele ficava com 2 partes da herança. Quando Eliseu fala que ele quer porção dobrada do espírito de Elias, o que ele estava dizendo? Que ele queria ser o herdeiro de Elias, que ele queria ficar no lugar dele como profeta. Na verdade, era para isso que Deus estava preparando Eliseu, né? E ele também pediu isso para que ele tivesse assim a atitude de Elias, a coragem, a ousadia, porque ele sabia que não era fácil, né? Esse ministério, que não teria assim moleza, porque ele viu o exemplo de Elias, né? A maneira como ele foi perseguido, como era difícil naquela época ser profeta devido à perseguição, à idolatria do povo. Então ele sabia que ia iniciar um tempo difícil na vida dele, mas que com porção dobrada do Espírito que estava em Elias, né, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, ele poderia passar por tudo aquilo. Elias, a inspiração de Eliseu. Então, para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Para ele não era difícil isso acontecer. Por quê? Porque ele tinha Elias como fonte de inspiração. Ele estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Então, não tirar os olhos de Elias, para ele não era difícil. Então, as melhores oportunidades para nós crescermos ministerialmente acontecem quando nós estamos atentos, né? Quando nós estamos nos espelhando em pessoas que realmente são usadas por Deus. Amém? É muito importante que a gente tenha exemplos, né? Que a gente tenha pessoas a quem a gente admirar, a quem a gente seguir no ministério. E é muito importante que a gente escolha essas pessoas com sabedoria, porque nós sabemos que existem no ministério muitas pessoas, muitos lobos em pele de cordeiro, muitos falsos profetas, falsos mestres. E se por um acaso a gente resolve se espelhar em um desses mestres, é importante a gente ter essa unção, né, esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, porque ele vai nos mostrar, né, quem é de Deus e quem não é de Deus. E a Bíblia fala que nós devemos observar os frutos, que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E Elias, ele tinha dado bons frutos, né? Deus sempre era com ele, sempre confirmando o seu ministério, as suas palavras e as suas profecias. Então nós temos que escolher pessoas para nos espelhar, para nos seguir, que sejam usadas por Deus, né? Nós temos que estar sempre observando os frutos, amém? E o próximo tópico diz assim: Eliseu toma a capa de Elias, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que demonstra que eles realmente eram amigos, que eles tinham uma intimidade, né? Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou em um redemoinho. E essa comunhão de Elias e Eliseu resultou também em bênção para a vida de Eliseu. Então, ali naquele momento, ele viu Elias sendo arrebatado, né? E a gente aprende com isso também para as nossas vidas, né? Que nós temos que ter cuidado também com as nossas amizades, né? Que uma amizade de Deus, uma amizade verdadeira, ela resulta em bênçãos para a obra do Senhor, né? Nós temos que nos juntar com pessoas de Deus, né? Com pessoas que estão na presença do Senhor, porque isso vai ser bênção não somente para a nossa vida, mas para a obra de Deus, amém? A capa de Elias. Elias, quando ele foi levado ao céu, ele deixou a sua capa cair, né? E com certeza ele fez isso de propósito, né? Foi a herança que Elias deixou para Eliseu. E naquela época, a capa, ela representava, significava a própria pessoa. Então, se você tinha a capa daquela pessoa, você estava representando aquela pessoa, a autoridade daquela pessoa, e foi isso que aconteceu com Eliseu. Quando ele pegou a capa de Elias, ele tocou as águas do Jordão e ele voltou para onde eles estavam antes. E quando os profetas viram, eles na hora souberam que Eliseu estava com a unção de Elias. Amém? Então, pela capa, né, que ele havia recebido de Elias
e a capa, como eu disse, representava a própria pessoa. Então agora ele estava investido da unção e da autoridade de Elias, né, que era vinda de Deus. E aí, quando a gente continua lendo, né, os próximos versículos, os próximos capítulos, ele começou a realizar diversos milagres, né, o que confirmou essa unção na vida de Eliseu. Então, Eliseu, ele foi muito usado, muitos milagres relacionados à prosperidade, à bênção, à vida, né, sempre relacionado a coisas boas, assim, coisas que realmente abençoou a vida de outras pessoas. Porque Elias foi muito usado, mas algumas profecias de Elias, alguns milagres de Elias trouxeram consequências difíceis para o povo, né? Quando foi a época da seca, né? O povo sofreu com aquela seca. Então, assim, foi um milagre? Foi um milagre, mas trouxe dificuldade para o povo. Era com o objetivo deles se arrependerem, né? Deles reconhecerem que o único Deus era o Deus de Israel, mas aquilo trouxe dificuldade. Já no ministério de Eliseu, a gente não vai ver isso acontecendo. Todos os milagres que Eliseu realizou, eles estão relacionados à prosperidade, à bênção, à vida, né? Então, não trouxe dificuldade para ninguém. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Amém? Então, eu até falei aqui que nós devemos buscar alguém em quem nos espelhar. Essa pessoa que nós vamos buscar inspiração, ela tem que refletir a Cristo. Nós temos que nos espelhar principalmente em Cristo, mas nós sabemos que aqui na Terra existem pessoas que elas se espelham tanto em Cristo que elas acabam se tornando parecidas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso: vocês podem ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo diz: se vocês me imitarem, vocês também estarão imitando a Cristo. E existem pessoas aqui que são assim, né? Elas são imitadoras de Cristo. Então, nós podemos buscar o exemplo dessas pessoas, mas, né, o nosso maior exemplo tem que ser quem? Jesus Cristo. Então, nós temos que ler, sim, os evangelhos, né, ler muito os evangelhos, né, para a gente ver como que Jesus agia, como Jesus falava, como Jesus se comportava, o que ele ensinou, né, qual foi a sua mensagem, quais foram os seus ensinamentos. Então, é muito importante a gente ler a Bíblia e a gente orar, pedindo para Deus nos dar sabedoria, pedindo para Deus nos mostrar quais são os nossos pecados ocultos, né? Aquilo que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar nas nossas vidas, para que a gente tenha uma vida cada vez mais semelhante à vida de Cristo. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.